Hello, students! Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje, o nosso conteúdo Plural of Nouns, o plural dos substantivos. Nós vamos ver aí um pouquinho sobre cada uma das regrinhas e ver de forma geral como que a gente faz para colocar as palavras no plural em inglês, ok? Vamos então à nossa regrinha geral. Antes eu gosto de colocar para vocês uma definição em português para a gente entender primeiro o que a gente vai aprender. Nós vamos ver, então, primeiro o que é singular e o que é plural. Acho que eu já expliquei isso nos meus outros vídeos, mas muita gente não assistiu, né? Quem não assistiu meus outros vídeos, eles estão disponíveis no site da escola. Muita gente já assistiu, então dá uma ida lá se você não viu nenhum vídeo, assiste para você entender algumas coisas do inglês. Então, singular é quando algo, né, quando o substantivo, ele representa apenas um ser, um objeto ou um grupo de seres ou objetos. Dizemos que ele é singular. Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, menina. Se eu falo menina, eu estou falando de uma só. Se eu falar menina, você vai imaginar aí uma menina. Vai imaginar ela do seu jeito, porém que você vai imaginar apenas uma menina. Agora, se eu falar meninas, você já vai imaginar várias meninas de várias formas diferentes. Então, isso que é plural e singular. O singular é quando eu falo de um e o plural é quando eu falo de mais. Então, quando o substantivo representa mais de um ser, objeto ou grupo de seres e objetos, dizemos que ele é plural. Então, menina, singular, estou falando de uma só. Meninas, plural, estou falando de mais de uma. Isso vale para todos os substantivos. Mas, professora, eu não sei o que é substantivo. São palavras, gente. Casa, carro, gato, cachorro, bolsa, lápis, tudo isso são substantivos. E eles eu posso colocar tanto falar de um só, quanto eu posso falar de outros, ok? Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. Depois, nós vamos ver em inglês a regrinha geral para a gente colocar as palavras no plural em inglês. Em português, a regra geral é a gente tem que acrescentar S, não é assim? Menina vira meninas. Porém, tem algumas palavras no português que a gente nem consegue pôr no plural. Por exemplo, a palavrinha ônibus. Se eu falo a palavrinha ônibus, né? Se eu tenho a palavrinha ônibus, eu estou utilizando ela para falar um ônibus ou eu posso utilizar ela para falar mais de um. Eu peguei um ônibus ontem. Nossa, ontem eu peguei vários ônibus. Então, não tem como você utilizar um plural para essa palavra aqui, porque ela já é uma palavra que a gente pode denominar ela como plural ou não, dependendo da situação na frase. Entenderam? Isso vai acontecer no inglês também. Então, a regra geral do inglês para a gente colocar as palavras no plural é quando a maioria, a gente vai colocar a letra S. Então, essa é a regra geral. Por que que eu deixei aqui de vermelho e coloquei a maioria? Porque não são todas. Como sempre, existem as regras, existem as exceções. Então, a maioria dos substantivos em inglês, a maioria sim, grande parte das palavras em inglês, é só pôr o S lá que está formado o plural. Porém, que existem muitas exceções, assim como o nosso português. Então, algumas palavras em inglês, para você transformar ela em plural, para colocar mais de uma, você vai ter que acrescentar umas regrinhas aí. A primeira regra, antes disso, eu vou colocar um exemplo aqui de palavra que é normal, que só vai acrescentar S. Por exemplo, a palavrinha girl. Pegando o exemplo aqui que eu dei de menina. Girl é menina. Se eu quero falar meninas em inglês, eu escrevo girls. Eu ponho o S no final. Se eu tenho a palavrinha dog, né? Dog é cachorro. Se eu quero falar mais de um, eu utilizo dogs. Eu ponho o S no final. Então, aqui o que vai denominar
se a minha palavra em inglês está no plural ou não, é o S, porque essas palavras aqui não tem nenhuma regra para elas. O que nós vamos ver agora são regras para algumas palavras específicas, tá? Então, a regra geral, pois o S aqui virou plural em inglês. Porém, que tem palavrinha que não pode fazer isso. Tem que seguir a regra lá para poder a gente colocar essas palavrinhas no plural. Mas, professora, como que eu vou saber isso? Tem uma regra, tem uma fórmula muito mágica, gente, muito boa para vocês aprenderem isso, tá? Chama estudar todos os dias. Se não fazer isso, infelizmente você não vai aprender. O erro de muitas pessoas de criticar o inglês na escola é: eu não aprendo nada. Você aprender em uma aula de 1 hora e querer que você aprende aquilo, né? Só com aquela aula de 1 hora, você está fazendo totalmente errado, porque ninguém aprende nada em 1 hora no sentido de que você aprende muita coisa. Em 1 hora dá para aprender pouquíssima coisa, principalmente quando a gente se refere a estudos, ok? A primeira regra, então, é quando os substantivos terminarem em CH, S, SS, SH, X, Z e a maioria terminada em O. Por quê? Por que, professora, que você colocou a maioria? Porque vão ter algumas palavrinhas com a letra O que é só colocar o S igual essa regra aqui. Então, nessa regrinha aqui, vai fugir também regra. Olha só como que a gente, se a gente for pensar, é uma coisa bem assim estruturada, né? Então, aqui eu ponho só o S. Aqui, se terminar em CH, S, SS, SH, XZ e algumas palavras com O, você não pode só pôr o S no final. Você tem que acrescentar ES. Por que que eu coloquei algumas? Porque depois eu vou mostrar para vocês as palavrinhas que terminam com a letra O, que você não pode colocar ES, que você só acrescenta a letra S, ok? Um exemplo de palavrinha terminada em CH. Vou colocar os exemplos para vocês, para a gente poder entender melhor, tá? Então, por exemplo, a palavrinha church, igreja, terminou em SH. Para eu colocar essa palavra no plural, eu vou pôr ES. Eu não posso só pôr a letra S aqui no final. Então, church, CH, eu coloco ES. Palavrinha terminada em S, palavra bus, por exemplo. Bus terminou em S. Eu não posso só colocar um outro S aí, né? Eu vou colocar a palavrinha bus e escrever a letra ES no final, que vira buses, ok? Outra palavrinha aí terminada em SS, a palavrinha class, que é a palavrinha aula. Terminou em SS, eu não posso só colocar um S no final. Eu tenho que acrescentar ES. Então, de class vira classes, ok? Aulas. Então, aqui tudo está no plural e singular. Então, por exemplo, aqui eu coloquei ES, eu estou falando mais de uma igreja. Aqui eu coloquei ES, eu estou falando mais de um ônibus. Aqui eu coloquei ES, eu estou falando mais de uma aula. Church, churches. Bus, buses. Class, classes. Ok? Terminado em SH, a palavrinha brush, por exemplo. Deixa eu só colocar a cor pretinha aqui de novo. Brush terminou em SH. Para eu colocar essa palavrinha no plural, eu escrevo ela e no final acrescento ES. Não acrescento apenas um S. Por quê, professora? Por que que é isso? Gente, são regras, ninguém explica, né? Ninguém explica, por exemplo, por que que eu não posso escrever casa com Z. Ninguém explica. Por que que não pode? Porque alguém foi lá, ditou a regra que casa é com S, né? Por que que eu não posso escrever rosa com Z?
eu tenho que escrever rosa com S? Ninguém sabe. A gente sabe que é assim e a gente obedece à regra. A mesma coisa é aqui. Eu não tenho uma explicação para dar para vocês, que é porque termina com isso e aquilo, e a gente junta e dá um som, não tem nada disso. Ninguém sabe por quê. A gente sabe que a regra é assim. Eu não sei se eu costumava dizer com vocês, eu acho que eu falava isso quando vocês eram do sexto ano, que se perguntar, você fala, porque Deus quis assim, tá? Porque não tem uma explicação. Ah, por que que eu não posso só pôr um S aqui? Aqui até que a gente entende, porque class, se você pôr mais um S aqui, vai virar 3S, não faz sentido. Mas, por exemplo, a palavrinha bus, por que que não poderia deixar ela com o S só para ser o plural, igual o ônibus em português, né? Mas, infelizmente, tem essas regras e a gente tem que aprender, não é ficar questionando elas, não. Depois, nós temos a palavrinha terminada. Deixa eu só consertar isso aqui. Depois, nós temos a palavrinha terminada em X. Um exemplo para vocês é a palavrinha box, caixa, tá? Box terminou em X. Eu não posso só colocar o S no final para virar o plural em inglês. Eu preciso colocar ES. Então, vira boxes, boxes, ok? Box, caixa, boxes, caixas. Vamos agora para a regrinha com palavra terminada com a letra Z, tá? É muito difícil achar uma palavra em inglês terminada com a letra Z, mas existe, tá bom? A palavrinha buzz, tá? Não confunda ela com bus. Essa é bus, a que eu vou escrever agora é buzz, tá? Essa palavra significa zumbido. Se você não conhece, quando você quer falar em inglês zumbido, você fala buzz. Em inglês, para eu colocar essa palavra no plural, eu vou utilizar a mesma regra de escrever ela e acrescentar ES ao final. Então, ela vira buzzes, buzzes. Não confunde. Buzz, buzzes. Aqui, buzz, buzzes. Professor, tem o mesmo som. Infelizmente, gente, é muito parecido. A gente faz confusão. Português existem essas coisas também. Então, a gente tem que aprender a lidar com várias situações das línguas, tá bom? Então, essas aqui são as regras. E um exemplo agora de palavra terminada com a letra O, tá? Um exemplo de palavra terminada com a letra O que vocês vão acrescentar ES ao final, que é a palavra tomato. Deixa eu mudar a cor aqui de novo, toda hora eu esqueço. Tomato é tomate, né? Tomato, tomate em inglês. Para eu escrever o plural dessa palavra, eu escrevo o S no final. É S no final, perdão. Então, tomato vira tomatoes, tá? Não vai ler isso aqui tomatões, não. Tem gente que lê isso aqui tomatões. Não é. Tomato, tomatoes, ok? Tomate e aqui tomates. É no plural, tá bom? Então, essa é a primeira regrinha com a letra O. Mas existem as exceções também da letra O. São elas. Essas palavras aqui, quando terminarem em letra O, por exemplo, não precisa colocar ES. Você só põe o S. Então, quando você vai saber? Você vai olhar se não é nenhuma dessa palavra. Se for alguma dessas palavras, para você colocar o no plural, você apenas vem aqui e coloca o S, né? Agora, se for um exemplo desse aqui, tomato, que não está em nenhuma dessas exceções, você é obrigado a colocar o ES no final para formar o plural dessas palavras, ok? Então, tem um pouquinho de complicação só no início, tá? Mas depois tudo se ajeita, tudo fica tranquilo. Não se preocupem. Deixa eu consertar isso aqui, porque eu coloquei agora sim. Então, se não terminar, né? Se não for nenhuma dessas palavras aqui, por exemplo, avocado, cello, commando, dynamo, Eskimo. Se não for nenhuma dessas palavrinhas aqui, muitas são conhecidas, ó, photo,
radio, solo, studio, video. Todas essas palavrinhas terminam em O. Só que você não pode pôr ES no final, você vai pôr apenas o S. Essas palavrinhas aqui, né? Agora, se não tiver nenhuma dessas aqui, for outras palavras que terminarem com O, aí você é obrigado a colocar o E e o S no final. Existe também regra de exceção para palavras que terminam com CH. Nossa, professor, vai ter exceção de exceção? Sim. Então, lá, quando as palavrinhas terminam em CH, a gente precisa colocar o ES, não é assim? Mas, se as palavras forem essas aqui, vocês não vão pôr ES, vocês vão pôr apenas o S. Conch, monarch, patriarch, stomach, você vai pôr só o S no final. Não vai colocar ES quando for essas palavrinhas aqui. Elas são as exceções porque elas têm o som de K. Então, vai ter só o S no final, ok? Então, regra geral, terminou em CH, S, SS, SH, X, Z e algumas palavras com a letra O, acrescenta o ES. Se for essas palavras terminadas com a letra O, não pode acrescentar ES, acrescenta só o S. E se for essas palavras terminadas com CH, também não vai acrescentar ES, vai acrescentar apenas S, ok? Vamos agora também para algumas exceções das palavras terminadas em O, tá? No sentido de que elas podem ter o plural em S ou ES, tá? Então, vocês vão ver a palavrinha búfalo, por exemplo, escrito buffaloes ou buffaloes, com a letra E e a letra S. Mosquito, você vai ver escrito mosquito com S no final, mosquitoes, ou mosquitoes, que é a letra E e o S, ok? Então, tem essa exceção ainda, mas são palavras bastante incomuns, né? Usadas assim raramente. Depois nós temos a outra regra, que é a regra do Y, tá? O Y ele tem duas regrinhas para poder colocar ele no plural, para colocar palavras que terminam em Y no plural. Qual que é a primeira regra? A primeira regra é a seguinte: se a palavra terminar em Y, mas antes do Y vier uma vogal, você só põe o S no final. Então, por exemplo, para não ficar confuso aí, calma que vai dar certo, vocês vão entender. Se eu tenho a palavrinha boy terminou em Y, eu preciso verificar a letra que vem antes da letra Y para eu saber se eu vou colocar o S ou não. Porque se não tiver aqui uma vogal, a regra é outra, não é só pôr S, tá bom? Então, por exemplo, a palavrinha boy. A palavrinha boy terminou em Y e antes do Y vem uma vogal. Professora, o que é vogal? Vogal é A, E, I, O, U. Nós temos 5 vogais, tá? A, E, I, O, U. Então, se eu tenho o Y precedido de uma vogal, eu vou utilizar o S apenas. Então, boy vai virar boys, ok? Se eu tenho aqui uma consoante, que nós vamos ver agora, daqui a pouquinho, se eu tenho aqui no lugar do O uma consoante, a regra não é só colocar a letra S, tá bom? Então, boy, por exemplo, se eu quero falar o plural, né, de menino, eu coloco boys. Se eu quero falar, por exemplo, day, eu vou utilizar days, por quê? Antes do Y vem a letra A. Letra A é uma vogal, então eu só ponho o S. Palavrinha, por exemplo, guy. Guy tem a letra U, né? Antes do Y. U é uma vogal? Sim. Se é vogal, na hora de escrever o plural dessa palavra, eu vou escrever guys. Normal, só pôr o S no final. Uma última aí, play. Terminou com Y e antes do Y eu tenho uma letra A que é uma vogal. Então, para eu colocar essa palavra no plural, eu só ponho a letra S.
Então, essa é a regra geral para as palavras terminadas em Y. Se terminou em Y e foi precedida, o que que é precedida? É que vem antes. Então, se terminou em Y, você vai olhar a palavrinha, a letrinha que vem antes do Y. Se a letra que vem antes do Y for uma vogal, é só pôr S no final que a palavra vai pro plural. Agora, se a palavra terminar em Y e antes do Y tiver uma consoante, nós temos que retirar o Y e colocar IES. Como, por exemplo, a palavrinha baby. A palavrinha baby terminou em Y, mas antes do Y eu tenho uma consoante. Se vogal é A, E, I, O, U, o que resta no alfabeto é consoante, né, gente? Isso aí vocês aprendem lá com 5 anos de idade. Então, baby terminou em Y, só que ela é precedido, o Y vem antes do Y, é uma consoante. Então, na hora de colocar essa palavra no plural, eu vou tirar o Y e vou colocar o IES no lugar. Outro exemplo, a palavrinha city, que é a palavra cidade em inglês. Ela terminou em Y, porém que antes do Y tem a letra T. T é uma consoante. Se é consoante, eu não posso só pôr um S. Eu vou tirar o Y e acrescentar IES, vira cities. E a palavrinha family. Family é família. Se eu quero falar famílias, eu não posso só colocar o S no final. Por quê? Porque antes do Y tem uma letra L. L é uma consoante. Se é consoante, eu vou colocar families. Vou tirar o Y fora e colocar o IES no final. Um último exemplo, a palavrinha sky, que é a palavrinha céu. Se terminou em Y e antes do Y está a letra K, que é uma consoante, eu devo colocar IES no final para poder substituir o Y. Então, deu para entender essa regrinha do Y aí? Eu sei que é um pouco confuso, não se desesperem, não termina o vídeo porque não vai aprender, porque é muito difícil, porque não é. Tudo que a gente vê a primeira vez para fazer é difícil mesmo. Depois, por que que chama atividades? Por que que a gente estuda? Porque a gente vai fazendo aquilo repetidas vezes até aprender. Então, a regra geral do Y. Terminou em Y e antes da letrinha Y vem a letra que é uma vogal, só pôr o S no final para a palavra virar um plural. Se terminar em Y, mas antes do Y tiver uma consoante, eu vou tirar o Y e colocar no lugar as letrinhas I, E, S. Aí vai ficar dessa forma aqui, tá bom? E agora nós temos as regrinhas para as palavras terminadas em F ou FE. Então, a formação do plural dessas palavras aqui, ó, somente dessas, tá? A gente vai trocar o F para o V e acrescentar o E e o S. Somente nessas palavras. Se não forem essas palavras aqui, vocês vão pôr o S normal, lá da regra que eu ensinei geral, tá? Se não for nenhuma dessas palavras aqui, terminou com F, pode colocar a letra S. É somente essas aqui que vão ter regras específicas para ela. Por exemplo, a palavrinha live. Se terminou em F, eu vou tirar o F e vou colocar VES, ok? Palavrinha live. Eu vou tirar o FE e vou colocar VES, vira lives. A palavrinha self. Eu vou tirar o F e vou colocar VES. A palavrinha thief. Eu vou tirar também a letrinha F e vou colocar VES. A palavrinha scarf, eu vou tirar a letrinha F e colocar VES. Calf, eu vou tirar
o F, coloco V-E-S. Knife. Eu vou tirar também o F-E e vou colocar V-E-S. Palavrinha love. Eu vou tirar o F e vou colocar V-E-S. Palavrinha shelf, eu vou tirar também a letra F e colocar V-E-S. E por último, a palavrinha wolf, eu vou tirar o F e vou colocar V-E-S. Essa é a regra somente para essas palavrinhas aqui em particular. Se não for nenhuma dessas palavras e terminar em F, é só pôr a letra S para virar o plural. Mas se for alguma dessas aqui, o plural delas escreve conforme eu mostrei para vocês, ok? E nós vamos então para a última informação sobre esse plural dos substantivos, que eu sei que vocês já estão achando muito complicado, mas eu vou pedir para vocês não desesperarem, a gente com calma consegue entender tudo, tá? Então vamos para a última aí informação. Existem algumas palavras que não têm regra de colocar ES, S ou nada do tipo para ela virar um plural, tá? Existem palavras no inglês que elas vão mudar completamente na hora da gente colocar elas no plural. Então, como assim mudar? A palavra era uma e para ir para o plural ela vira outra, tá? Essas aqui. Professora, existem outras? Sim, vão existir algumas outras, mas as principais, as mais conhecidas, as que vocês vão ver muito em qualquer lugar são essas aqui, tá bom? Então, por exemplo, a palavra criança em inglês. A palavra criança em inglês é child, child. Em inglês, eu vou utilizar o plural children, children. Então, criança, child, e crianças, children, ok? A palavrinha pé em inglês, ela é foot. Em inglês, foot. Quando eu estou falando de um pé só, a gente tem mais de um. Mas se você estiver falando apenas de um pé, em inglês você vai falar foot. E se você estiver falando dos seus dois pés, né, você vai falar feet. Então, my foot, meu pé, my feet, meus pés. Essa que é a que mais causa confusão, porque a pronúncia dela, gente, é praticamente igual, muda muito pouca coisa. Mas para você escrever homem em inglês, você escreve man com A. E para você falar homens, você escreve man com E, tá? Então, se você estiver falando lá e precisar falar homens, man com E, se você precisar falar homem, man com A, ok? Outra palavrinha bastante conhecida é a palavra rato em inglês, que todo mundo sabe que é mouse. A palavrinha mouse é rato em inglês. Aí as pessoas viram e falam, mouses é ratos. Não é. O plural de ratos em inglês é mice. Mais, ok? Mouse é rato. Você só vai utilizar mouses, né? Se você estiver falando, se eu tiver, se você só vai usar a palavrinha mouse se você estiver falando disso aqui, ó, tá vendo essa setinha aqui? Isso aqui é mouse, né? Que é uma peça do computador, que é essa setinha aqui que você consegue mexer no computador. Ela você vai utilizar, e a gente até fala, né? Nossa, eu vi um tanto de mouses ali. Aí sim, mas aqui se você estiver falando do rato, mouse, você vai utilizar a palavrinha mais, para poder falar no plural, ok? Outra aí que vai mudar completamente é a palavra pessoa em inglês. Quando você quer falar pessoa, você fala person. Se você quer falar pessoas, você fala people, ok? Person, pessoa, people, pessoas.
Outra também que confunde muita gente, principalmente na pronúncia, principalmente na hora de falar, né? No caso, é a palavrinha dente. Dente em inglês, tooth. Então, tem o TH no final, precisa falar ele, tooth. Eu estou falando dente. Se eu quero falar dentes, teeth. Teeth. Eu utilizo teeth para falar dentes. Tooth, dente, teeth, dentes, ok? E outra também que vai causar um pouquinho de confusão é a palavra mulher. Mulher em inglês, porque elas, né, elas um pouco se parecem, né? Se vocês olharem, ela vai ter a terminação aqui com E e com A, igual o man aqui. Só que na hora de falar, a gente fala essa aqui. A gente fala woman, woman, e essa aqui a gente fala women, women, woman, women. Então, woman, mulher, women, mulheres. Singular, plural, singular, plural, singular, plural, singular, plural, singular, plural, singular, plural e singular e plural. Singular uma só, plural quando eu estou falando mais de uma. Então, essas palavras aqui vão mudar completamente na hora que eu for escrever o plural delas. Existe outra regra que eu não coloquei aqui, não é regra, é outra informação sobre o plural dos substantivos que eu não coloquei aqui porque é vocês que vão pesquisar para mim, tá? Então, além de todas essas regras que eu mostrei, regra geral de acrescentar só o S, regra de colocar ES quando termina com essas letrinhas aqui, palavras que não acrescenta, só põe o S mesmo quando termina com algumas, né, que tem regras, a regrinha do Y, a regrinha do F ou FE. Tem uma outra regra, que são as palavras que não mudam. Ônibus, por exemplo, em português, você vai falar ônibus para plural e ônibus para singular, não é assim? Em inglês também vão ter umas palavras que não vão mudar, só que quem vai pesquisar elas, adivinha? São vocês, lógico, eu tinha que deixar uma parte para vocês também aprofundarem aí no assunto. Então, agora eu deixei aqui, até já coloquei na tela para vocês, a explicação da minha atividade do dia, atividade 4, tá? Então, essa atividade aqui vocês vão fazer ela para mim no caderno, ou quem já foi na escola já deve ter pegado as folhas, já pode fazer direto na folha. Se não couber aqui, aí tem que passar para o caderno, né, gente? Isso é óbvio. Ai, professora, não deu para terminar na folha. Você vai terminar no caderno. Porque o que vai valer para você como participação é a foto dessa atividade. Porque é a foto dela que vai mostrar que você participou da minha aula. Então, vamos lá, eu vou explicar essa atividade, vocês vão fazer ela para mim e eu só vou receber elas ou pelo aplicativo da escola ou pelo site Ana Guedes. Vocês têm duas opções para mandar essa atividade aí. Professora, por que você não está recebendo no WhatsApp? Porque, gente, eu tenho tanto estudante, que o meu WhatsApp um dia vai se desinstalar do meu telefone de tanta coisa que ele tem, ele vai ficar revoltado e vai desinstalar. Então, é muito estudante. Se cada um que falar que não conseguiu enviar a atividade pelo site ou pelo aplicativo querer me enviar no particular, eu estou praticamente perdido. Vou ter que comprar um telefone só para eu dar aula. E, infelizmente, eu não ganho para isso, né? Então, vocês vão ter que me ajudar aí. Então, ai, professora, eu não estou conseguindo. Tem gente que nem faz por onde, tem gente que nem tenta. Porque aluno que falou comigo que não conseguia, eu mandei o link, ó, professora, deu certo. Agora tem aluno que fala, eu não consigo não, sem nem tentar. Por quê? Porque é mais fácil enviar pelo WhatsApp, né? Só que comigo não é assim. Vocês vão ter que tentar, enviar lá. Não tem o aplicativo? Vai lá no site. No site você acessa o site da escola em qualquer telefone celular. Não precisa, eu não tenho computador. O celular não é só para mandar o WhatsApp e ver vídeo, gente. O celular ele serve para você fazer um monte de pesquisa e fazer aí um bom estudo com ele, tá bom?
Então, vocês já têm aí, eu imagino que seja difícil para o estudante que não tenha um celular. Aí é outra história. Agora, o estudante que já tem o celular, que tem um pouco de acesso à internet, aí sim, infelizmente, ele vai ter que fazer por onde, tá? Esse conteúdo que eu passei para vocês, eu vou estruturar ele, colocar lá em forma de foto, só que ele não vai estar tão explicado igual no vídeo, né? Então tem que assistir o vídeo do mesmo jeito para poder entender, mas eu vou colocar esse conteúdo lá, o básico, em forma de foto para vocês verem. Então vamos aqui, ó, na nossa atividade. Número 1, escreva o plural das palavras abaixo. Então, leem os enunciados. Vocês estão com mania de não ler. Vocês vão lá, pega a atividade, deduz o que é para fazer e faz. Então, se eu estou pedindo para você escrever o plural, você vai olhar as regrinhas aqui que eu acabei de te mostrar. Então, se a palavra não se encaixar em nenhuma das regras, o que você vai fazer? Só pôr a letra S. Você olhou a palavra não tem nenhuma regra para ela, ai meu Deus, como que eu vou pôr ela no plural? Você vai pôr pela regra geral, vai acrescentar o S aqui no final, igual eu te ensinei a primeira vez. Agora, se a palavra já tiver uma regra para ela, você vai olhar qual a regrinha que é e vai colocar a regra dela aqui. Então, por exemplo, a palavra brush terminou em SH. Tem regra para SH? Tem. Qual que é a regra para SH? Palavras que terminam em SH, eu tenho que acrescentar ES no final. Então, você já vai saber que aqui você não pode só pôr a letra S para formar essa palavra no plural, ok? Na número 2, eu pedi para vocês responderem em inglês sobre o plural dos substantivos. Então, na letra A, eu te perguntei, qual é a regra para palavras terminadas em Y? Aí você vai rever o vídeo e ver a regrinha. Ou vai, né, na hora que eu postar lá o conteúdo do dia, você vai entender melhor também. Letra B, qual é a regra para palavras terminadas em O? Letra C, qual é a regra geral do plural of nouns? Então, tem uma regra geral. Qual que é essa regra geral? Letra D, quando a palavra termina em SH, X, CH, qual é a regra? Qual é a regra para as palavras terminadas em F ou FE? Letra F. Qual é o plural de homem e mulher em inglês? Muito fácil, gente. Essas questões aqui estão bobas, estão fácil. E a G, você vai ter que pesquisar para mim e escrever 5 palavras que têm o plural e o singular iguais. Igual eu citei a palavrinha ônibus em português. Ônibus, quando eu falo de um só, eu escrevo ônibus, e quando eu falo de vários ônibus, eu escrevo ônibus do mesmo jeito. Em inglês também vai ter isso, vão ter palavras que não vão mudar. Aí vocês vão pesquisar 5 para mim e vão escrever elas, ok? Terminada a atividade, vocês vão tirar uma foto e vão enviar pelo aplicativo ou pelo site com a atividade pronta. Eu vou fazer a correção, gente, individual. Eu acho que eu já falei lá no vídeo de correção. Então, eu vou fazer a correção 2 vezes no mês. 2 vezes no mês, você vai receber lá uma mensagem minha no WhatsApp que você cadastrou lá no site ou no aplicativo. Então, eu vou entrar no WhatsApp que você mandou e vou te mandar lá correção da atividade. E vou colocar lá um retorno para você das atividades que você me mandou, o que você precisa melhorar, o que você tem que ficar mais atento. Então, 2 vezes por mês você vai receber uma mensagem minha aí corrigindo suas atividades, ok? Então, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido pelo menos uns 10, 5%. Quem não entendeu nada, infelizmente, vocês devem que estava, né? Essa pessoa que fala não entendi nada. Ou estava com o celular mexendo em outra coisa, ou estava em outro planeta. Porque deu para entender pelo menos uns 5% aqui. Se você não entendeu, volta no vídeo. Essa é a parte boa de ser vídeo, que você pode voltar quantas vezes quiser. Ai, mas eu não gosto da voz da professora. Infelizmente, a gente não vive só do que gosta, né? Se a gente vivesse só do que gosta, uma hora dessa ninguém estava preso em casa sem poder ir para lugar nenhum. Então, vocês têm que deixar isso de lado aí, ok? Domingo é Dia das Mães.
Dá um Feliz Dia das Mães para a mãe de vocês aí por mim. Para quem não sabe escrever Feliz Dia das Mães em inglês, eu vou colocar a frase aqui. Às vezes vocês querem postar uma foto, homenagear a mamãe aí, quer colocar a frase em inglês para dar um efeito. A gente em inglês fala Happy Mother's Day, ok? Na hora de falar Feliz Dia das Mães aí, Happy Mother's Day. Feliz Dia das Mães. Em inglês a gente deseja dessa forma, ok? Então a gente fica por aqui. Abraço para vocês. Se cuidem. See you. Have a nice day.